Olá, boa noite, graça e paz. Estamos aqui para mais uma noite de estudo bíblico e eu espero que você possa aproveitar bastante os assuntos que nós estamos tratando aqui nessas segundas-feiras, né? Então, eu queria antes de mais nada a gente orar aqui e pedir a bênção e a direção de Deus para o nosso estudo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta noite, obrigado, Deus, por esta oportunidade de podermos estudar a Tua Palavra. Pedimos a Deus a Tua ajuda, a Tua orientação, ó Deus, e que cada um que estiver assistindo ou irá assistir futuramente possa aproveitar muito bem, ó Deus, dos assuntos que nós estamos tratando aqui. Nos abençoe e nos dirija, é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pega aí a sua Bíblia, pega o seu papel, sua caneta, pronto para anotar tudo aí e acompanhar cada momento nosso aqui. Bem, na aula passada nós estávamos estudando sobre os três inimigos do crente e também estudando sobre as três provisões que Deus deu para nós, né? Nós vimos que o mundo, a nossa carne e o diabo são três inimigos ferozes contra nós, que não dá nenhuma trégua, mas também temos três provisões de Deus. A palavra de Deus, que é fantástica, não é? Nós podemos ter acesso à intercessão de Cristo, que intercede por nós todo o tempo, e nós temos a presença gloriosa do Espírito Santo, que intercede por nós. São fatores maravilhosos. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos do pecado na vida do crente. Às vezes a gente acha que por ser evangélico, crente, a gente o pecado não comete, não faz nada conosco. Você está enganado. O pecado, ele traz efeitos danosos para nós. O primeiro que eu queria dizer aqui é o efeito em relação a nós mesmos, a você mesmo, não em outra pessoa. Então, primeiro, a perda de alegria. Quando um cristão está em pecado, vivendo pecado, uma das características é a perda da alegria. Primeiro, não quero dizer que toda falta de alegria é pecado. Não é? Às vezes é uma tristeza que a pessoa está por algum fato que tenha ocorrido, mas, ao mesmo tempo, a falta de alegria é um sinal de pecado. Não há dúvida nenhuma. Acompanhe comigo aqui, eu vou ler 1 João, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. Enquanto você está abrindo, eu posso citar aquela passagem de Gálatas do fruto do Espírito Santo, que uma das características do fruto do Espírito Santo é a alegria. Então, a falta dela é justamente não estar pleno do Espírito. Então, mas olha só 1 João capítulo 1, versos de 1 ao verso 4, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, e isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifesta. Nós lhe proclamamos e vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, comunhão com Deus, né, que é um sinal de vida sem pecado, mas quando o pecado entra e ele fica lá, né, a gente não confessa, não pede perdão, fica lá, a tristeza faz parte, a perda de alegria, né, a tristeza faz parte. Então, essa alegria é a alegria celestial, aquela que vem de Cristo e que Ele nos concede. Não é? Então, quando o pecado está lá, nós perdemos essa alegria. Uma outra é a perda da paz. É a outra penalidade que o crente sofre justamente quando ele peca. Olha 1 João, que nós estamos lendo, capítulo 3, versículos de 4 a 10, esta passagem declara que o crente não pode pecar sem perder a paz no coração. Olha só, 1 João capítulo 3, versos de 4 a 10, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que
ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e nele não pode estar o pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos que quem são filhos de Deus e quem não são filhos de Deus, quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama a seu irmão. Falando aqui do amor irmão. Então presta atenção que essa passagem declara que o crente perde a paz no coração, perde tranquilidade no coração, quando o pecado está na vida dele. Não há paz e tranquilidade de coração. E ele perde também confiança. Vamos continuar em 1 João, capítulo 3. Olha os versículos 19 até o 22. Acompanha comigo aqui, 19 ao 22. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Então, quando o pecado entra em nós, a gente perde a confiança, perde a sintonia com Deus e perde a confiança. Então a gente perde alegria, a gente perde paz, a gente perde confiança para falar com Deus, porque nós estamos em pecado. E, consequentemente, se o pecado atinge-nos dessa forma, em relação a nós mesmos, em relação a Deus, o que eu acabei de falar. Em relação a Deus, o pecado é tão maligno na vida do crente quanto é na vida do incrédulo. Não é diferente. Às vezes a gente acha que o pecado na vida do crente é tranquilo, e do incrédulo não, é o mesmo jeito. Os dois têm a mesma consequência, a perda da comunhão com Deus. O pecado rompe o relacionamento com Deus. Há uma quebra de relacionamento com Deus. O problema, a diferença é que o incrédulo, ele, como nós éramos anteriormente, nós já nascemos separados de Deus, com quebra de comunhão com Deus, porque assim, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, ele passa a ter comunhão com Deus novamente. Há a presença do Espírito Santo na vida dele novamente. E o que acontece com isso? Acontece o relacionamento. Mas quando entra o pecado, há uma quebra de relacionamento. Eu vou explicar para cada um de vocês. Antes da pessoa entregar a vida para Jesus, então Deus nos tratava como réus, né? Merecedores da condenação por causa do pecado. Quando nós cremos em Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ter vida espiritual novamente, passamos a ter comunhão com Ele, passamos a pertencer à família de Deus. Então, agora, essa quebra de relacionamento é como se fosse de pai para filho. Nós não deixamos de ser filhos, porém há uma quebra de comunhão. E se você é pai, se você é filho, né, uma coisa ou outra, ou você já foi uma coisa ou outra, você pode confirmar comigo e dizer isso. Quando o pai e o filho não estão num bom relacionamento dentro de casa, o ambiente fica muito ruim, né? Muito ruim, não dá certo, porque não há um relacionamento bom do pai e do filho. No caso nosso com Deus, o problema não é com Deus, o problema é só com a gente. Nós tivemos um problema de pecar contra Deus. Deus sempre está de braços abertos a nos receber de volta. O problema é que nós não reconhecemos o pecado. Então, e o pecado quebra uma comunhão com Deus. Nosso relacionamento com Deus não fica bom quando nós estamos em pecado. Esse é um efeito que ocorre na vida do cristão. O cristão, na realidade, tem uma vida dupla, que a gente podia dizer assim, né? Não é dupla personalidade que eu quero dizer, mas é uma vida dupla. E eu vou explicar para os irmãos. Existe a natureza
que é aquela que nós recebemos quando nós nascemos, que fomos herdados de pai a filho. É o nascimento físico, né? Você pode ver em Gênesis 1, 28, você pode ver no capítulo 5 também, quando cada um, Adão teve filho, depois ele vai ter de novo, lá em Gênesis capítulo 5. E pelo novo nascimento também, por quê? Quando o homem nasceu, fisicamente nasceu em comunhão com Deus, lá no início, na origem. E aí então o pecado entrou na raça humana, e a gente viu já a origem do pecado em aulas passadas. A origem do pecado na raça humana, como se deu. Começou na raça angelical e veio para a raça humana. O homem pecou e com ele veio a condenação, que é a morte. Então nós fomos separados de Deus por causa do pecado. E segundo o texto que eu já citei algumas vezes aqui para os irmãos, de Romanos capítulo 5, que esse pecado original lá em Adão e Eva passou de geração a geração. Ou seja, nós já nascemos no pecado. Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. A nossa tendência já é para o pecado naturalmente. Certo? Isso já aconteceu. Só que quando uma pessoa crê em Cristo como Salvador, ele passa a ter novamente vida com Deus. Vida espiritual, relacionamento com Deus. Né? Esse a gente chama de um novo nascimento. Ou segundo nascimento. Novo nascimento, aquele citado lá em João capítulo 3, no encontro de Jesus com Nicodemos, quando Jesus fala para Nicodemos que se ele quer ver o reino de Deus, é necessário ele nascer de novo. E Nicodemos não entendeu. Então Jesus explicou que para nascer de novo precisa crer. Precisa crer. É a única forma. E também João capítulo 1, versículos 12 e 13, eu vou ler esses dois versículos, mas você pode depois ler bem esses versículos que falam lá que quando uma pessoa crê, ele se torna membro da família de Deus. Olha, acompanhe comigo aqui. Aqui é o Evangelho, não é a primeira epístola, mas é o Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e verso 13. Acompanhe comigo. Contudo, os que o receberam, os que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, de vontade de Deus. Isso é o novo nascimento. Quando que acontece? Acontece quando a pessoa crê, segundo a explicação de Jesus lá para Nicodemos, certo? Então esse é o novo nascimento. Quando você olha na Bíblia, lá tem os nomes dessas dois nascimentos ou duas naturezas. Então pelo nascimento físico tem a velha natureza, tem a carne, o velho homem, pecado, natureza adâmica. São terminologias usadas na Bíblia para falar da natureza que nós herdamos dos nossos antepassados, né? Então, de novo, velha natureza, carne, velho homem, pecado, natureza adâmica. Mas, pelo novo nascimento, quando a pessoa crê em Jesus como Salvador e ela passa a ter assim, um novo nascimento, nascimento espiritual, então na Bíblia é chamado de nova natureza em contraste com a velha, de nova criatura, né? A gente vê isso na Bíblia, vou ler daqui a pouco, e também novo homem. Não é? Olha só, acompanhe comigo aqui que é importante. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 aos Coríntios capítulo 5, verso 17. Diz assim, desta forma, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, conforme for a versão que você estiver usando. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, quando a pessoa crê em Jesus como Salvador, a velha natureza é deixada para trás e ele assume uma nova natureza. Mas tem um problema. Olha só aqui, Gálatas capítulo 6, versículo 15. Só um pouquinho para frente, Gálatas 6, 15. Diz o seguinte: de nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Daqui a pouco eu vou ler o problema que ocorre com isso. Mas o que importa é ser uma nova criação. Criação é quando a pessoa crê em Jesus, ela passa a ter vida espiritual novamente. Certo? Um contraste entre essas duas que é importante. Né? Tem a velha
e a nova. Tem velha e nova maneiras de viver, velha e nova maneiras de viver. E aqui também é a natureza que controla. Há um contraste. Você tem a velha natureza e a nova. E há uma luta para qual vai dominar, vai controlar. A velha natureza quer controlar seus atos, seus pensamentos, mas também agora essa nova natureza habitada em nós pela presença do Espírito Santo quer nos motivar a fazer a coisa certa. Tá, há uma luta aí, né? Há uma luta. Olha Colossenses capítulo 3, versos 9 e 10. Colossenses 3, 9 e 10 diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, com o qual está sendo renovado em conhecimento e imagem do seu Criador. Está dizendo da criação, velha e nova, como estava dizendo. Então há uma luta, né? O crente tem uma luta constante, né? Por causa dessas duas naturezas que habitam nele, né? Olha só, voltando para Gálatas, só achar aqui o texto. Eu estou em Efésios, não ia achar mesmo. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, verso 16. Tudo bem? Diz assim: por isso digo, vivam no Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Luta constante. Há um contraste das naturezas e a luta de domínio, querer dominar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas ações. Então essas duas condições do crente, né, que a gente vai mencionar. Olha, presta atenção nessa explicação que eu vou dar para vocês, muito importante nessa questão de vida cristã. 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, diz o seguinte, 1 Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Cristo, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ele está falando de uma igreja aqui que não tinha nada de coisa muito boa, uma igreja muito pecaminosa. Aliás, a primeira carta aos Coríntios é uma carta extremamente dura com aquela igreja, pelos pecados decorrentes. Mas ele está dizendo que existe algo na vida do homem, não é, que ele tem uma posição, né? A posição diante de Deus, ou seja, quando ele entregou a sua vida para Jesus, é perfeita. O homem é perfeito. Eu não estou querendo dizer que nós somos perfeitos no que fazemos, nós somos perfeitos na posição que nós estamos, a posição que o Senhor Jesus nos colocou, né? Olha só, Colossenses capítulo 2, versos 10. Colossenses 2,10 diz o seguinte: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres que... Pera aí, eu tô lendo Gálatas, não vai dar certo. Aguenta aí que eu chego lá. Vi que estava errado aqui. Agora sim, então Colossenses, tá bom? Colossenses 2,10 diz o seguinte: e por estarem nele, que é o cabeça de toda parte, a autoridade, vocês receberam a plenitude, né? Então nós estamos numa posição perfeita diante de Deus. Porém, na prática não é assim. Então, diante de Cristo, nós estamos livres da condenação, numa posição diante de Deus realmente de perfeitos. Mas o andar do homem não é nada imperfeito, é totalmente imperfeito. Dia a dia nos mostra como nós somos pecadores, não é? Olha só, eu queria que você abrisse comigo, eu já li o Gálatas 5,16, eu vou ler novamente e depois eu quero que você leia o 17 comigo. Gálatas 5,16, depois leia o 17. De novo eu estou em Efésios, ó. Agora sim. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne,
Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, ele está dizendo de novo sobre essa luta que nós acabamos de dizer, né? Então, nós precisamos pensar sobre isso, porque o nosso andar nem sempre condiz com a nossa doutrina, com a nossa posição em Cristo Jesus. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, somos salvos, mas nem sempre essa posição que nós estamos representa quem nós somos. Por vezes, eu e você vemos acontecer com cristãos coisas terríveis. E eu falo isso com todo temor, porque eu tenho a mesma capacidade e você também tem a mesma capacidade de fazer coisas horrendas. Por isso que nós temos que ter uma comunhão cada vez mais estreitadas e apertadas com o nosso Salvador, porque Ele sabe que o pecado está rondando sempre a nossa casa, né? Sempre vai rondar a nossa casa. Isso é, como diz alguns, é batata. Ele vai fazer isso mesmo, querendo acabar com a gente. Então o andar nosso nem sempre é perfeito, como é perfeito a nossa posição em Cristo. Olha só comigo aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 10. Hebreus 2:10, presta atenção comigo aqui. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo subsiste, tornasse perfeito e mediante o sofrimento o autor da salvação deles. Ou seja, o desejo de Deus era esse, né? Mas não aconteceu, porque justamente o ser humano não quis, né? E a gente acabou, e fazemos infelizmente coisas que desagradam o Espírito Santo. A nossa natureza velha muitas vezes vence, infelizmente. Olha só, o texto de Filipenses, capítulo 2, é um texto que eu digo para vocês assim, clássico da matéria que nós estamos estudando. É clássico, é clássico. Você pode ter certeza. Filipenses capítulo 2, versículos de 5 ao versículo 11. Diz assim, as Escrituras: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome do Senhor, de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa, né? Então é um exemplo de Cristo. Ele está sempre pronto para interceder por nós, nos deixar sempre na posição boa e privilegiada de filhos, né? Mas às vezes o pecado nos leva distante e a gente tem que reconhecer o pecado. Se não reconhecer o pecado, não tem uma outra forma de cura. A única forma de cura é o pedido de perdão. Você pode ter certeza. Como que o pecado é lidado, né? Quando a gente vê na Bíblia, será que os crentes, os cristãos, são mais a menos, né? Deus coloca a mão, menos peso? Não, o pecado nunca foi do agrado, do agrado do Senhor, nunca foi. Então ele trata também com firmeza. Vamos lá então. Que todos precisam de perdão, nós todos sabemos, porque todos precisam de salvação, né? Olha Hebreus capítulo 2, versículo 9, um pouquinho mais para frente de Filipenses. Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus capítulo 2, verso 9. Preste bem atenção nesse versículo.
Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus foi coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a salvação. Então, nós estamos vendo aqui nessa passagem que todos necessitam de salvação e há uma provisão para todos, como essa daqui. Né? Como ele disse aqui que no verso 9, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, isso é Jesus, curado de honra e glória por ter sofrido morte, ou seja, a atitude de adoração, de louvor diante daquele que pagou o preço do nosso pecado. Isso é algo que a gente não pode esquecer. Há um perdão para os pecados de todas as pessoas, seja ela quem for. Se você tiver contato com alguém, Deus quer usar a sua vida para isso também, né? E também tem um outro termo que é usado na teologia, que alguns fazem confusão, que é o termo do perdão judicial. Né? O que é o perdão judicial? É o perdão dado por um juiz. E a gente sabe disso, nós já estudamos, vocês me desafiaram a estudar também. Nós sabemos disso, que quando há um diálogo, uma conversa franca, e o Espírito Santo está lá, começa a haver acertos entre a família. Talvez algum que um dia emprestou dinheiro, falou que ia pagar e nunca mais você viu essa pessoa, né? Então, o perdão é exatamente dessa forma, né? A gente tem que pensar dessa forma. Há uma necessidade, há uma provisão. O pecado vem, a gente não percebe, mas uma necessidade de uma provisão para nós, para todos nós, mediante o perdão. O perdão dos pecados estão aberto a todos, sejam eles quem for. Né? Você pode experimentar o perdão de Deus e todas as pessoas podem experimentar. Há uma necessidade e há uma ênfase disso na Bíblia. 1 João capítulo 2 fala inclusive para os cristãos também. Vou ler o versículo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, nós somos perdoados, né? Então, eu queria dividir algo que é muito importante para nosso ensino, que é o perdão judicial. Né? Quando Deus age como juiz, nós já falamos um pouco disso. Então, isenta a penalidade do pecador arrependido. É Deus quem trata. A pessoa reconhece que Jesus é o Salvador, que o único que pode resgatar, todos os seus pecados estão perdoados. Olha Efésios capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz o seguinte: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa, que ensino maravilhoso. Ele diz que o incrédulo tá para ele. Né? A oportunidade também é para ele. Aliás, a oportunidade são para todas as pessoas, de todas as épocas. Né? Colossenses 2,14, um texto que já foi citado por diversas vezes para os irmãos. Olha o verso 14. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão de pecados. Fazendo uma conclusão ali a respeito do que havia de acontecido. Então está dizendo, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, ele sabia em quem ele tinha o perdão e o resgate. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. E o perdão não prova que o pecador é inocente. Alguns acham, não, eu não sou nem merecedor do perdão, porque eu tenho coragem de fazer tudo isso. O perdão não é e nunca será um sinal de que está tudo bem, né? Não precisa fazer mais nada. Não, nós somos pecadores, nós precisamos tomar uma decisão. O que nós vamos fazer na nossa vida nesses dias? Né? Porque o pecado está aí, batendo a porta, querendo nos destruir. Também tem o perdão que a gente chama de perdão judicial. É quando Deus, desculpa, nós já falamos do judicial. Qual é a base do perdão? Aliás, é isso que eu queria dizer. Qual é a base do perdão? A base do perdão não é o que você faz ou deixa de fazer. A base do perdão não é algo que você acha que tem que fazer e tá bom. Não, a base do perdão é ato puro da misericórdia de Deus.
É puro da misericórdia de Deus. Se uma pessoa não se aproximar de Deus mediante a sua palavra, ler e entender e achar que pecar é normal, a gente deve continuar pecando, como alguns jovens, algumas pessoas da igreja fazem isso, né? Então, eu preciso dizer, né, que o pecado é terrível, destrói história, destrói um monte de coisa, família e tudo mais. Então, esse é um fator muito importante para nós entendermos essa dinâmica também do perdão. O que Paulo falou aos Colossenses, versículos 2, 14, né? Que ele pegou tudo que era contra nós, ele encravou na cruz, ele colocou lá, pagando o preço de qual pecado? De todos. De todos, do mais novo ao meia-idade ao mais velho. Todos são perdoados por Deus. Isso é o poder do perdão de Deus, perdão judicial. E o perdão não prova que o pecador é melhor, não prova. Você pode perdoar seu irmão, você pode perdoar sua irmã, você pode sentir o perdão de Deus, mas a falta do perdão de Deus é um sinal da falta de perdão, de reconhecimento. Porque quando a gente reconhece, a gente quer pedir perdão para Deus, né? Não adianta fazer como mecânico também, que não adianta nada. O perdão é divino, totalmente divino. Então a base desse perdão é Cristo, é óbvio, o sacrifício de Cristo. Não podia ter sido outra base, né? Mas eu preciso falar um pouquinho sobre esse assunto, mas hoje infelizmente não vai dar. Mas hoje você fica com isso, que a base do perdão, né? A base do perdão, do arrependimento e da confissão não estão necessariamente nele, pode estar em coisas adversas pelo seu caminho. Por isso que a gente enfatiza de estar juntos aqui, para a gente poder estudar, para aprender melhor, para compreender melhor aquilo que ele quer nos ensinar. E que ele quer nos ensinar aqui através dessa passagem, dessas escrituras, né? Sobre o nosso relacionamento com ele, sobre o nosso pecado, a questão de a gente pedir mais perdão para Deus, né? De reconhecer o pecado, aquele que não é crente reconhecer que Jesus é Salvador para ter comunhão com Deus, aquele que já creu em Jesus como Salvador, de poder confessar o seu pecado para restabelecer comunhão com Deus, lembrando que Deus trata alguns como juiz e outros ele trata como filho. Porém, o perdão não prova a inocência de ninguém. O perdão é que Jesus nos dá gratuitamente, mas não prova em momento algum que nós somos inocentes. Nós somos pecadores perdoados, graças a Deus por isso, né? Nós vamos continuar vendo isso na próxima aula, quando vamos falar sobre o perdão que depende de arrependimento e confissão. É um assunto muito grande, muito importante, que eu queria gastar um bom tempo aqui com vocês, tá bom? Estamos terminando nossa aula aqui. Quero agradecer a presença de cada um e não esquece, semana que vem estamos juntos aqui, tá bom? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de cada um, obrigado, Deus, por estarmos aqui, podermos estudar a Tua Palavra. Nos ajude, ó Deus, a ter o coração quebrantado para confessar pecado, para reconhecer aquilo que estamos fazendo, que o Senhor não concorda. Que possamos, ó Deus, acertar mais, reconhecer mais as nossas falhas e depender mais do Senhor. Essa é a oração que fazemos e pedindo que o Senhor nos conceda um bom final de noite. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então tá bom. Tchau. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um. Até a próxima.